Freire. Em 19 de setembro de 1921, nascia em Recife Paulo Regis Neves Freire. E em 1943, Paulo iniciava o curso de Direito em Recife. E em 1944 se casava com a professora Elza Maia Costa Oliveira. E desse casamento tiveram os filhos Maria Madalena, Maria Cristina, Maria Fátima, Joaquim Costa Freire e Lutigares. E também desse casamento nascia a aproximação e a preocupação de Paulo com as questões educacionais e a problemática político-pedagógica, como mencionado pela pesquisadora Nima Imaculada Espigolon, da Faculdade de Educação da Unicamp. Nesse ciclo de cultura, vamos trocar experiências e homenagear o patrono da educação brasileira. E para isso, temos como convidado especial o professor doutor Sidoval Moraes de Souza, que também é diretor da editora da Universidade Estadual da Paraíba e organizador da trilogia Cartas ao Paulo Freire, escritas por quem ousa esperançar. Além do nosso convidado especial, temos a presença das professoras Helena Vertorazzo, graduada em Ciências Sociais pela USP, Pamela Dark Genovez, graduada em Letras pela Unifafib, Giovana Picirilli, graduanda de Pedagogia pela UFSCar, e por mim, Ana Paula Silveira, graduada em Pedagogia pela FCL Unesp Araraquara. O Coletivo Educate tem a honra de participar do primeiro livro da trilogia Cartas a Paulo Freire, escrita por quem ousa esperançar, lançado no dia 18 de março de 2021 pela editora da Universidade Estadual da Paraíba. Nossa carta foi intitulada Os Homens se Libertam em Comunhão e foi escrita por Helena, Pamela, Giovana, Thelma e por mim. Não deixe de apreciar as cartas dessa obra. E vale ressaltar que o segundo volume já está disponível para download e vendas. Não percam tempo, baixem os 2 volumes dessa linda trilogia de cartas em homenagem ao Paulo Freire. No final desse encontro, vamos sortear um exemplar do primeiro volume. E para você receber essa linda obra em sua casa, deixe nos comentários o seu nome completo e a cidade. Professor, muito obrigado por estar nessa noite conosco e falar da importância de Paulo Freire para nós que ousamos esperançar. Com a palavra, professor. Boa noite a todos, todas, todos. Saúde, muita paz e saúde a todos, todas e todos. Que essa energia que emana das obras de Freire, carregadas de amorosidade, carregadas e ensopadas, encharcadas de vida, encharcadas de intrepidez, encharcadas de esperança, que essas energias se espalhem e que gerem em nós e nos que nos escutam e que nos acompanham e nos que dialogam com a gente, motivações para continuar resistindo. É com muita alegria que eu agradeço a vocês, Educate, pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre, na verdade, o projeto que nós desenvolvemos, a experiência que nós estamos vivendo ao escrever, produzir, divulgar, disseminar, compartilhar cartas escritas pelo Brasil, pela América Latina, pela África,
para aquele que nos fez acreditar que um outro mundo é possível. Então, inicialmente eram essas as minhas palavras de gratidão, de agradecimento e de profunda emoção por estar aqui, de profunda gratidão também por participar desse momento e de trazer um pouco essa leitura freiriana que emerge dessas mais de 300 cartas que nós recebemos ao longo desse projeto, que já tem 2 livros, 2 coletâneas publicadas com mais de 500 páginas cada, com mais de 400 páginas cada uma. É isso, saúde e paz. Uma saudação. Não sei se eu já posso conversar sobre o projeto ou se a gente tem um momento para isso. Professor, se o senhor quiser dar uma breve palavrinha sobre o projeto, aí a Giovana e a Helena e a Pâmela, elas também vão comentar, e depois o senhor traz o que estávamos conversando. Pode ser. Okay. Então, na verdade, nós pensamos o projeto Freire 100 anos, aqui na Universidade Estadual da Paraíba. Eu falo direto de Campina Grande, uma cidade que fica no topo da Serra da Borborema, está numa região de transição entre o litoral e a região mais seca e o semiárido. Eu sou da região mais seca, do semiárido, lá do sertão. Tenho uma vivência muito forte aí perto de vocês. Eu tenho uma colaboração desde 2010 com o programa aí da UFSCar, com o PPG-CTS da UFSCar, oriento, mestrado e doutorado aí na UFSCar desde 2010. Todo ano, antes da pandemia, todo ano eu ficava uma temporada aí entre agosto e setembro, e eu gosto muito dessa região. Tenho uma vida, né, um pouquinho marcada aí para São Paulo. Mas nós, quando quando pensamos o projeto, nós tínhamos em vista 3 questões. A primeira era que a obra de Paulo está marcada por escritas de cartas, desde Pedagogia do Oprimido. Se vocês pegarem a versão original de Pedagogia do Oprimido, que foi publicada recentemente, em que tem os trechos, as cartas escritas à mão, tem uma carta belíssima, curta, de Paulo Freire a Concho e a esposa dele, a quem ele manda os originais, que é uma carta belíssima. É uma carta que ele encaminha o livro, Pedagogia do Oprimido, e não diz uma palavra, só diz 2 palavras sobre o livro, e todo o resto das 10 linhas que escreve, ou um pouco mais, é sobre saudade, amorosidade, sentimentos, afetos que ele tinha, pertenças que ele tinha pela terra, pelo Recife. Então, Paulo escreve, a obra de Paulo é marcada por cartas. Tem pelo menos 5 livros que tem cartas a Guiné-Bissau, cartas a Cristina, cartas a Natecinha, carta a última, cartas aos professores, professora Cíntia, não, foi o último livro de cartas publicado com ele vivo, porque depois tem Pedagogia da Indignação, que foi publicada depois de ele morto, que tem algumas cartas também. Então, a obra dele está marcada por cartas. Pensando nisso, nós pensamos, ele escreveu tantas cartas para a gente não escreveu nenhuma, não teve a oportunidade de escrever nenhuma para ele, então vamos convidar as pessoas a escrever cartas para Paulo Freire. E foi isso, foi assim que nasceu o projeto. O que nós temos a dizer hoje a Paulo Freire? E as cartas foram feitas, e nós lançamos um convite para o Brasil, para o mundo, e recebemos, no total, mais de 300 cartas, 70 foram publicadas no primeiro volume, estão saindo mais 70 e poucas, agora quase 80 nesse segundo volume, que disponibilizamos essa semana, e o terceiro volume, que será lançado no dia 30 desse mês, tem 110 cartas, quase 120 cartas aproximadamente. Então, é um universo muito fantástico, é um material muito rico. E cartas de toda natureza. Depois eu falo um pouquinho do que essas cartas trouxeram e a inspiração delas para nós. É isso. Muito bom, professor.
Muito bom. E o que o senhor nos traz, né? Paulo Freire escreveu para nós, né? O que será que nós estamos escrevendo para Paulo Freire e o que estamos escrevendo na história da educação, né? O que nós vamos deixar na história da educação brasileira? Paulo Freire deixou um legado imenso, imensurável. E nós, professores, será que vamos deixar algum legado? Eu acho que você já deixou. Agora, a Giovana, enquanto professora em formação, né? Ela vai contar um pouco o que representa Paulo Freire para ela. Com você, Giovana. Obrigado, Ana. Olá a todos e a todas. Boa noite. Eu agradeço as meninas da Educatio, também ao professor Sidoval pela presença e pela imensa oportunidade que foi contribuir para a escrita do primeiro volume, né, da obra Cartas a Paulo Freire, por quem ousa esperançar. E eu agradeço a presença de todos e todas que aqui estão nessa quinta noite pré-feriado, né? Bom, como a Ana já me apresentou, eu dispenso essa parte e vou para os finalmente. Eu sou estudante do último ano em pedagogia pela UFSCar e há algum tempo eu venho me questionando sobre a importância de Paulo Freire para a educação. E não somente no que tange o aluno, né, mas também no papel do professor, que faz parte desse processo do ensino e aprendizagem. Bom, o professor ele mencionou sobre a pedagogia do oprimido e aqui eu vou falar sobre ela, né? Porque na obra o Freire ele nos diz que a formação permanente dos professores é um momento fundamental e que esse momento ele parte de ações e de reflexões críticas sobre a prática. Então, quando pensamos criticamente a prática hoje ou a de ontem, é assim que a gente pode melhorar a nossa próxima prática. E eu vejo com os meus alunos. Eu sou professora, mesmo que eu esteja em formação ainda, eu já exerço, né, a ação, né, a profissão. Então, eu sou professora de reforço escolar com estudantes da educação básica e eu faço PIBID na escola Professor Adrelino Vieira, aqui em São Carlos. E eu vejo muito isso, né? Nós tentamos sempre nos renovar, trazer coisas novas, buscar práticas novas e conversar com outros profissionais que nos ajudem a ter essa perspectiva de melhoramento das nossas ações em sala de aula. Eu vejo muito isso com a minha professora, né, que eu acompanho no PIBID, que ela sempre busca coisas novas, ela sempre busca instigar as crianças a aprenderem mais, né, e não ficar só naquela questão do caderno, do papel, né, ela busca sempre a inovação. Então, o papel do professor no período da escolarização da criança, do jovem, também do adolescente, é estabelecer essas relações dialógicas de ensino e aprendizagem. E Freire deixa isso muito claro, né, principalmente, a meu ver, para os profissionais da educação que estão no início da carreira. Então, ao passo que o professor ensina, ele aprende também. E essa é a relação do professor e estudante aprendendo juntos, né, numa única direção. Então, o professor ele quer que o estudante avance e, ao mesmo tempo, ele vai estudando para fazer isso. Ele vai contribuindo com práticas, com ações pedagógicas para que ambos caminhem ao sucesso, né, numa prática de encontro democrático e afetivo, onde todos se expressam e as leituras de mundo são compartilhadas. E aí, é claro que falando assim, né, parece que tudo é um mar de rosas, mas não é. Né? A teoria de Paulo Freire é algo é algo 100% para nós que estudamos, mas o fato é que depende tudo do professor, né? O quanto ele dá o seu trabalho e a sua prática. E é a questão da aprendizagem máxima. O mínimo, todo lugar já oferece, né? E o diferencial é quando se entende a realidade da criança, do aluno, e modifica tudo aquilo, estimulando que seu aluno cresça e que ele se transforme em um aprendiz ativo. Desse modo, né, aparecem as críticas de Paulo Freire, e que eu compreendo e entendo e assino embaixo, e eu acredito que todo professor que tem esse compromisso com a educação também age da mesma maneira, né? Ou deveria agir da mesma maneira. Então, são críticas sobre o professor ser o detentor de todo o conhecimento e o aluno apenas o depositório. Então, você vai lá com o seu aluno, você dá a sua aula, você fala, e não existe um momento de troca, né? O momento dele refletir e ser crítico. O que Paulo Freire chama, então, de educação bancária. E em determinados momentos, quando eu estou dando as minhas aulas,
geralmente eu aviso as crianças e aos seus pais, né, ou mando mensagem, áudio, ligo, enfim, faço qualquer coisa, porque tem dias que durante as aulas eu prefiro que elas sejam mais dialogadas, mais direcionadas ao pensamento crítico, e tenho essa atitude de falar com os pais e dizer, olha, pode olhar no caderno dele, né, dela, não vai ter nada escrito hoje, porque a gente conversou sobre tal assunto, sobre tal coisa, pode perguntar para ele ou para ela que ele vai entender, ele vai saber te responder, né, o que foi o conteúdo. Porque nas escolas eu vejo que é muito livro, né, é muito caderno, é o ensino tradicional mesmo. E em vários momentos é muito necessário, né, eu entendo isso, que é necessário a prática da escrita, a prática, talvez, enfim, de copiar o que está na lousa para movimentar a mente, né, mas eu sei que é aí que começa a evasão. Se você não se modifica, né, enquanto profissional, se você não busca a evolução, o seu aluno ele se sente totalmente desmotivado. Então, é aí que entra a questão da prática inovadora. E eu entendo isso, né, enquanto ainda iniciante nessa trajetória toda, enfim. E durante a escrita do nosso capítulo, né, quer dizer, da parte do capítulo que nos coube do livro da Carta a Paulo Freire, eu retomei todo esse pensamento, essa prática, essa visão de mundo, e me fez compreender uma frase que eu escuto muito de todos. Todo professor nunca para de estudar. E é por isso que o professor está sempre em evolução, né? Eu acredito que é uma das profissões que está sempre em evolução, assim como as outras, né? O médico, o engenheiro, mas também o professor ele tem essa questão importante porque ele precisa estar estudando. Ele não pode ser aquela pessoa estática, né? Ficar ali naquele momento, viver o que acontecia nos anos 90, né? Ele tem que modificar, porque as práticas são inovadoras e os nossos alunos, eles chegam com coisas inovadoras para a gente que a gente tem que saber. Bom, e essas foram as minhas contribuições e eu passo a palavra. Muito obrigada. Nós que agradecemos a parceria, Giovana, e é isso, a gente tem que inovar e essa inovação ela tem que respeitar os conhecimentos prévios. Jazido, Paulo Freire tinha os ciclos de cultura, tinha a pedagogia dialógica, tinha a pedagogia da praxis, tudo para valorizar os conhecimentos prévios, e é assim que a gente precisa seguir, né? Então, agora eu passo a palavra para a Helena, ela contar também como foi essa experiência sobre Paulo Freire na sua formação e enquanto professora e escritora da carta a Paulo Freire. Olá, boa noite a todos, a todas e a todos que nos acompanham. É um prazer, né, estar aqui, principalmente hoje, que é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Viva a ciência, viva o SUS, abaixo o negacionismo. E eu agradeço, né, o professor Sidoval pela essa generosa participação no nosso coletivo. Quando nós idealizamos esse projeto, foi realmente para trazer pesquisas de educação de uma forma fácil, acessível, o que a gente produz na universidade, para a gente compartilhar, trazer a público, porque normalmente quando a gente produz ciência na área de educação, na área de ciências sociais, as pessoas não conseguem ver que nós somos cientistas, né? Eles conseguem entender que um químico é um cientista, que um engenheiro é um cientista, mas eles não conseguem entender que uma pessoa que faz doutorado em educação, doutorado em ciências sociais, nós somos cientistas e o nosso laboratório, ele não está fechado dentro de uma sala, né? Nós estamos aí agindo e interagindo com o mundo. Então, hoje uma data muito especial para todos nós. E muito obrigada, professor. Quando nós escrevemos, nós participamos do projeto do livro, e, nossa, muito honradas de ter a nossa carta escolhida, nós, em nossa participação, nós falamos sobre os desafios de educar em tempos sombrios, e nós destacamos a experiência do ensino remoto durante a pandemia. Hoje eu trago um outro elemento desse tempo sombrio e que tem preocupado a todos nós, que é esse processo de militarização da escola, principalmente a partir de janeiro de 2019, com a assinatura do decreto 9465, que reestrutura o MEC e que cria a Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares.
De acordo com o MEC, essa secretaria, que é vinculada à Secretaria de Educação Básica, ela tem a função de estabelecer os modelos de gestão escolar nos mesmos padrões aplicados nos colégios e escolas militares. Isso significa que nós teremos uma hierarquia de cima para baixo que quebra totalmente com isso que a Giovana propõe, né? De uma educação dialógica, de uma educação crítica na perspectiva freiriana. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, ela está baseada numa parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa. E disso decorre que a gestão das escolas é feita por militares da reserva ou da ativa, dependendo do lugar onde a escola está implantada, não existe um padrão para isso. E a gestão ocorre de forma compartilhada da Secretaria da Educação com a Secretaria de Segurança Pública. No discurso do MEC, o objetivo do programa é promover a melhoria da qualidade da educação básica e vem sendo apresentado à sociedade, aos governos dos estados e dos municípios, principalmente nas cidades do interior. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, em Salto, e esse projeto da militarização de escolas, da escola cívico-militar, já chegou até aqui, já chegou na região de Sorocaba, e encanta os governos locais, porque a promessa é de que nós vamos melhorar os índices do IDEB nas escolas, principalmente nas escolas mais periféricas. Na prática, o que está no centro desse programa é a ideia, a noção de que é por meio da disciplinarização dos corpos e da escola que a gente vai estabelecer a ordem e garantir a aprendizagem. Essa noção, ela vai na contramão de todos os estudos produzidos sobre desenvolvimento cognitivo e vai na contramão dos estudos de Paulo Freire. Vai totalmente contra a nossa formação humanista, a nossa formação social. Porque está comprovado cientificamente, nós somos cientistas da educação, que por meio de regras descontextualizadas e exteriores ao ambiente escolar, regras das quais as crianças e os adolescentes não fazem parte, nós quebramos, nós impedimos que o desenvolvimento cognitivo e social dessas crianças se efetivem de fato. Então, o que a obra de Paulo Freire nos ensina? Ela nos ensina que é por meio do diálogo e da comunhão, como nós pontuamos na carta, que se dá a passagem da heteronomia para a autonomia. Isso significa que é somente em uma escola democrática, onde as relações se dão de maneira horizontal, que se pode desenvolver a emancipação das crianças, dos jovens, para que se tornem cidadãos conscientes, homens e mulheres com capacidade crítica e transformadora. Afirmar que baixo desempenho escolar, violência, evasão são consequências da falta de disciplina implica em negar as desigualdades sociais que foram historicamente construídas em nosso país e que são politicamente reafirmadas a cada dia. Desemprego dos pais, falta de moradia, falta de alimentação adequada, são alguns dos fatores que afetam o processo de ensino-aprendizagem e que se manifestam de diferentes formas dentro das escolas brasileiras. Como nos ensina Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia, precisamos de escolas democráticas para que professoras, professores, famílias e estudantes tenham seus espaços de fala respeitados, com direito à livre expressão para debater ideias, discordar e concordar, na construção de espaços de dignidade e de poder. Somente políticas públicas comprometidas com a diminuição das desigualdades sociais, como propunha Paulo Freire quando ele esteve como gestor público, nós vamos conseguir diminuir essas desigualdades sociais e fortalecer a escola pública de qualidade, promovendo o desenvolvimento, o ensino-aprendizagem realmente democrático e para todos. Então, eu acho que esse é um grande legado de Paulo Freire que a gente tem que lutar
para que ele permaneça vivo na escola pública, né? E para que a gente traga mais isso para dentro da escola. Eu aposto muito nessa juventude, nesse frescor da Giovana. Essa é uma grande esperança. É isso. Muito obrigada, Helena, pelas contribuições e palavras. E vamos combater essa docilização e esse negacionismo com os ensinamentos de Paulo Freire, que muito contribui, né? Pamela, passo a palavra para você. Boa noite a todos. Quero agradecer ao coletivo Educatio e ao professor Sidoval, e também ressaltar que só de ouvir a voz do professor assim já traz uma paz muito grande, tá? Então, assim, é uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Além de professora na rede municipal de ensino aqui do interior de São Paulo, eu sou da cidade de Colina e trabalho aqui na região também. Eu atuo como psicóloga. E quando a Ana Paula me fez o convite para participar desse projeto, eu ousei esperançar, acreditar na capacidade de falar dessa pessoa que é o Paulo Freire, tão maravilhosa, e que eu tive a oportunidade de mergulhar ainda mais no universo dos conhecimentos dele, porque apesar dele ser aqui do nosso país, trazer essa pedagogia tão importante para a nossa prática, pouco é falado sobre ele no nosso dia a dia. Então, assim, foi uma oportunidade de mergulhar nesse universo. Assim, eu tive que refletir sobre o impacto desse diálogo na prática ali com os alunos. Eu percebo que, muitas vezes, quando a gente só transmite o conhecimento, a gente perde muitos detalhes, muita riqueza do que o outro tem. Nesse momento mesmo, tudo o que a gente aprendeu, a gente está sintetizando, né, como se a gente estivesse traduzindo toda a obra do Paulo Freire, toda a nossa atuação profissional, para que as pessoas tenham esse contato e também para que elas produzam algo a partir dessa live. Né? Plantar esperanças, incitar as pessoas a esperançar, a acreditar numa educação da libertação mesmo, onde não é preciso prender os corpos, né, disciplinar esses corpos, mas dar autonomia para eles. Sendo assim, com duas áreas que aparentemente são bem diferentes, né, a psicologia e a educação, no começo foi meio conflitante para mim integrar essas duas áreas. Por quê? Na psicologia eu escutava sobre autonomia, sobre a pessoa olhar para si, se conhecer, falar sobre os seus sentimentos, né? Ter esse empoderamento de si. E aí chegava na sala de aula, eu tinha que manter a sala totalmente ali quieta, né? Tinha que fazer com que os alunos prestassem atenção, parassem. E isso era muito conflitante para mim. Apesar de dicas maravilhosas dos colegas, né, de várias estratégias para se conseguir essa tão sonhada disciplina, ainda assim havia recursos que eram muito difíceis para mim de utilizar. Só então, a partir de muita reflexão, tendo contato com pessoas assim como vocês, eu fui integrando tudo isso. E aí, o ano passado, eu escolhi a pós em neuropsicologia para simbolizar esse casamento entre as duas profissões, né? Porque a neuropsicologia, ela trabalha muito a questão de como o cérebro aprende, como as pessoas são afetadas pelo ambiente e como o ambiente as afeta. Sendo assim, eu tenho trilhado esse caminho de integração. Mas sempre a palavra esteve comigo. Desde a escola, em que os livros me foram apresentados, em que as professoras fizeram essa ponte até mim de apresentar a leitura,
elas me acompanharam. Então, ousar esperançar, a gente precisa transmitir as mensagens para que as outras pessoas se libertem também. Na sala de aula, cada vez mais eu tenho proporcionado esse espaço para os alunos. Com a pandemia, o ensino à distância, a fragmentação das turmas, eu não sei como tem sido nas outras cidades, mas aqui na região a gente tem feito rodízios de alunos. Isso acaba fragmentando muito as relações, os conteúdos. Então, eu aproveito para provocá-los, né? Sempre jogando algumas situações do cotidiano, coisas do dia a dia dele mesmo. No começo do ano, nós tivemos o programa Big Brother, que pode, para alguns, né, apesar de muita gente não gostar, mas traz ali um retrato social com várias pessoas que representam e fomentam discussões muito importantes. E eu trazia isso na aula e era incrível que os alunos se manifestavam e tinham uma visão crítica. Então, assim, foi muito importante essa descoberta. A distância que a gente estava tendo, nós fomos encurtando a partir do lado humano, né, de reconhecer essa humanidade do outro. Sendo assim, eu fiz essa pequena ousadia de dialogar o discurso do Paulo Freire com Freud, que também é um dos meus mestres aí dentro da psicologia. E a psicanálise, ela trabalha muito com a palavra. Então, no consultório, na clínica, a gente tem a fala como recurso terapêutico. É através da verbalização do que se sente, das vivências, que o paciente ele vai tendo consciência e vai aprendendo a lidar com aquilo, ressignificando. E na sala de aula, através do contato do aluno com o conteúdo, às vezes tem alguns alunos que até falam ali meio que provocando, querendo distrair a aula, e eu pego aquela fala e trago ali, acabo fisgando esse aluno, né? Então ele faz uma brincadeira, mas eu valido o que ele está falando, né? Ou eu contraponho, ou então acabo reconhecendo que ele está certo, e ele se surpreende falando, nossa, mas o que eu falei tem valor, e isso é muito rico. Sendo assim, eu separei aqui um trecho, né, do Paulo Freire, que ele fala: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. É muito lindo pensar que na Bíblia começa lá o Gênesis com, no início, né, tudo era verbo. Para mim isso é fantástico, essa parte que fala que era o verbo. E realmente, quando a gente não se comunica, quando a gente não fala, não há transformação. E Freud, através de um trecho que eu tirei do artigo do professor Daniel Kupperman, ele vai falar assim, que a força da descoberta, né, no caso da psicanálise, da descoberta terapêutica de Freud, está na eficácia curativa da palavra, carregada de afeto, sobretudo da palavra encarnada na fala de alguém que sofre e que encontra o privilégio de destinar o seu sofrimento ao outro, que o escuta. Né? E mesmo na clínica, o psicólogo não é o detentor da sabedoria, ele é o detentor, na verdade, daquele espaço de acolhimento, e o paciente que vai dar essa troca, né? Um crescimento. Esse artigo do professor Daniel, ele escreveu justamente quando ele não pôde falar com as próprias palavras sobre a psicanálise. Ele ia dar uma aula inaugural aí, e ele teve que fazer uma cirurgia na garganta, e ele ficou refletindo como que ele faria isso, como ele ia apresentar, dar esse primeiro contato para os alunos desse universo. E foi onde ele escreveu esse artigo, e mesmo não tendo ali a presença dos alunos para ver a reação, ele conseguiu tocá-los, mostrando a importância da comunicação. Para finalizar, eu quero ler para vocês o poema que eu
de alguma forma, inserir lá na carta, né? As meninas fizeram uma paráfrase, reescreveram, introduzindo ali na carta, e eu trouxe ele na forma original do poema, sobre esse movimento em que eu fiz para unir o pensamento do Paulo Freire e as palavras, principalmente a poesia. Não existe a poesia sem o olhar, do olhar na fala e nas mãos a voar, passando pela mente conteúdos já vividos. Poetar é um ato de bagunçar o apropriar. Apropriar é entender as palavras, os mundos, e depois desexplicar, ampliar. Os sentidos mudam de sentido, e no fim fazem até mais sentido. Do mesmo modo, não existe ensinar sem o trocar. É preciso pegar as ideias, se aprofundar, complexar, para depois simplificar. Desmontar todos os achados, para assim decodificar, recodificar e conectar as pessoas. Então, eu finalizo a minha fala com esse poema, e que a poesia também traga essa leveza para o nosso ensino, porque eu falo para os alunos, a gente sempre fala assim, na língua portuguesa não se fala mais o que é errado, o que é certo, é o que é adequado ou não. E vocês precisam se apropriar das palavras para usá-las a seu favor. E a poesia é um retrato muito claro disso. Então, assim, qual é a diferença de um poema com uma pessoa que escreve, às vezes, ele sem saber muito as regras, né, gramaticais, a ortografia? É porque o poeta, ele brinca, ele pega a ideia e bagunça, né? Ele se apropria para bagunçar e transformar a realidade. Obrigada, então, pessoal, pela oportunidade, pelo espaço, e vamos continuar ousando esperançar. Muito obrigada, Pamela, pelas lindas palavras e versos. E é isso, e o Paulo Freire me atravessa da seguinte forma: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E isso me atravessou na graduação, foi o primeiro livro, a importância do ato de ler que eu li, e a partir de então foi apaixonante ler as obras de Paulo Freire, e eu sou totalmente suspeita para falar. E nós temos que dialogar, nós temos que ousar falar para poder libertar. E a nossa fala não pensem só que é uma fala verbal. Existe uma diversidade de expressões para falar de Paulo Freire. Nós, professores, que sejamos capazes de entender essa diversidade, para a gente poder chegar junto em comunhão, nos libertar, e libertar nossos estudantes também. Professor, por favor, fale mais dessa obra maravilhosa e também do seu trabalho como professor. Depois de ouvir vocês, eu fiquei bastante emocionado, quer dizer, eu já estava emocionado, e fiquei tão feliz e tão tocado por tanta gente jovem falando coisas tão bonitas num tempo tão feio. Falando coisas de vida num tempo de morte. Falando de escolas públicas num tempo em que o privado é o que se quer. Falando de coletivo, de comunidade, de comunhão, quando o que se quer e se pretende é o individualismo, é a individualização. Num tempo em que se fala, em que se tem tanta informação e que ela se propaga por tantos meios, e o que mais tem, e o que mais circula é desinformação. Um tempo em que se produz tanto conhecimento, em que nós somos lá o 12º país em produção de conhecimento, em produção e publicação de artigos científicos, e o que menos se chega, e a apropriação social disso é quase nada, é baixa, e o que mais se propaga
E o que tem se propagado é o negacionismo, é a atenção. Num tempo tão paradoxal, ouvir vocês é paradoxal. É a confirmação do paradoxo, né? E eu tenho experimentado ao longo dessa pandemia pelo menos 5 situações assim que têm tocado muito fortemente. Eu dou aula na graduação, eu sou professor de sociologia, né? Então, sociologia, as disciplinas que cabem e que caem para a humanidade, sociologia, ética e cidadania. Eu trabalho com economia solidária e então são essas as disciplinas que eu tenho ministrado e os cursos vocês imaginam, é da licenciatura de matemática, passando pela licenciatura de física, o curso de administração, o curso de computação, enfim, a gente não tem curso fixo, o que é muito bom. E nesse contexto de graduação, por exemplo, eu tenho vivido situações bastante que tem me levado a pensar muito fortemente sobre o nosso papel de professor. A primeira delas é que, apesar de toda essa desgraceira que nós estamos vivendo, foi preciso a pandemia e foi preciso as aulas remotas ou esse espaço virtual para que o mundo chegasse dentro da escola, dentro da universidade, para que a vida chegasse à escola e para que você começasse a ver a vida, porque, por exemplo, veja que coisa, eu estava dando aula aí para São Carlos, para UFSCar, e a disciplina que eu estava ministrando aí, semestre passado, era algo como o desafio da pesquisa em CTS. E aí eu, desesperado, porque meio mundo de bonecos na tela, disse, pelo amor de Deus, alguém abra essa câmera, eu queria ver gente, pelo amor de Deus, desesperado. Aí um rapaz abriu assim, todo desconcertado, professor, eu estou trabalhando de Uber, parou o carro para abrir a câmera, eu estou ouvindo sua aula, mas eu estou fazendo uma corrida aqui de Uber. Outra ligou, professor, não estou abrindo a câmera porque eu estou botando o meu bebê para dormir, para tentar assistir sua aula E outra, e cada um foi contando, e a vida estava ali. Essa vida que não tem chegado dentro da escola. Então, essa foi uma... E teve uma também que disse, professor, eu estou tomando uma cerveja, tá aqui, vocês querem? Genial, né? Achei fantástica. Abriu a câmera lá, fez inveja a todo mundo, estava de fato com um copo de cerveja bem gelado, que chega, deu um apetite, né? Não sei se vocês bebem, mas eu gosto de tomar uma cerveja de vez em quando. Mas, enfim, só para dar um exemplo das experiências que nós temos vivido. Quer dizer, então, foi preciso a pandemia, parece que a tragédia encontrou formas, ou nos desafiou, ou, sei lá, de algum modo provocou nos provocou a olhar para a vida, e essa vida estava dentro ela sempre esteve, mas a gente nunca viu. Porque a gente sempre se preocupou com o texto que mandou para a leitura, que a gente sempre se preocupou com a resenha que cobrou, a gente sempre se preocupou com o paper que queria para o final da disciplina, a gente se preocupou com tal. E, assim, nesse conteudismo pelo conteudismo, a vida foi desaparecendo, e faz tempo que ela está passando longe. E essa é uma experiência que eu tenho vivido muito fortemente. Uma outra experiência que tem me ajudado muito a pensar sobre é que toda semana a gente faz uma rodada, tem feito uma rodada de conversa, e cada um conta como a morte ela passou a fazer parte da vida.
Aí você, pô, que novidade você está trazendo isso? Que história é essa que a morte sempre teve lá? Não, a morte para a gente, a morte nunca. Eu acho que a relação com a morte passou por uma outra dimensão, quer dizer, passou por ressignificação, que talvez hoje, por exemplo, estava se discutindo que um grupo que era o seguinte, que talvez o milagre não seja mais a ressurreição. O milagre talvez seja a morte. Deu um tilt aqui. Então, o milagre talvez não seja, como eu disse, o milagre está passando pela morte. Porque é pela morte que a gente está tendo consciência da vida. Então, aquela ideia de que viver, parece, nesse contexto, que não é o... Quer dizer, que está perdendo o significado, está perdendo o sentido, ou, não sei, eu estou olhando, talvez aí fazendo uma viagem, mas morrer, a gente está vivendo morrer, e quando morre um, morremos todos. Porque não é a morte física, vocês falaram do corpo, mas pior do que a morte, é claro que a morte física é grave, mas a morte física ela está levando à morte. Então, talvez esse tempo de morte, esse necrotempo, está nos convidando para a vida. Então, foi preciso a morte para a gente pensar na vida. Foi preciso a morte para a gente olhar para a vida. E aí essas rodadas tem fulano morreu, Beltrano morreu, não sei o que, tal. E aí você vai descobrindo como as pessoas têm enfrentado. Mas eu não quero... Tem outras, tem coisas... Mas eu queria dizer, não sei se tem tempo, mas eu queria dizer duas coisinhas sobre... como as cartas têm me ajudado, têm nos ajudado a olhar para esse tempo acreditando no inédito do viável, acreditando na utopia, ou como vocês falaram um pouco, usando esperançar, usando... E eu percebi na leitura das cartas que eu li todas as cartas, preciso ler de novo, mas todas as cartas que nós recebemos, né, como editor, como coordenador do projeto, organizador, que sistematiza tal, tenho tentado dizer um pouco delas. Então, no primeiro volume, há uma ênfase na saudade, no sentimento que as pessoas têm de respeito a Paulo Freire, ao legado de Freire, tem uma contação de histórias, das experiências que estão fazendo. Vocês mesmo contam um pouco de vocês do grupo, na carta, tem... Eu acho que a palavra para ler a primeira carta, para ler o primeiro livro, é, digamos, boniteza. Pelo que veio, pela disposição de todos escreverem, por todos os aspectos. Boniteza não, naquele sentido bem freiriano mesmo, que a gente conhece, que nasce da força coletiva do querer bem, da força coletiva de querer o melhor, da força coletiva de querer ser mais, querer o ser mais, né? Que Paulo Freire falava desse salto para o ser mais, né? Que é uma perspectiva. Na segunda carta, começou a se desenhar algo um pouco
que foi me chamando a atenção. Não que não aparecesse na primeira carta, mas na segunda carta nós fomos percebendo sinais de que e voltamos ao primeiro volume, por causa desses sinais, de que havia uma preocupação de avançar, porque Freire sempre falava, né? Quer dizer, é preciso avançar, reinventar, recriar, etc. Tem um momento de reproduzir, mas tem um momento, mas a reprodução precisa levar a ressignificação para avançar, para fazer, e eu senti essa vontade, essa, né, proposta, essa decisão, ou essa, digamos, iniciativa de fazer, de recriar e de propor e tal. E eu senti na segunda para a terceira carta que nós estamos diante de uma pedagogia nascente, ou de pelo menos um movimento pedagógico, se não de uma pedagogia, mas de um movimento pedagógico, ou de um movimento que está estruturando, construindo, tecendo, costurando, se encharcando de uma pedagogia que eu estou dando o nome para ela de pedagogia da intrepidez. Pedagogia da intrepidez. Por quê? Porque eu vejo nas cartas pelo menos 7 características, eu vou falar rápido, no outro momento a gente pode discutir os fundamentos dessa pedagogia. Né? Eu vejo nascer das cartas, uma das características da intrepidez é o arrojo, a bravura, a coragem, a audácia, a capacidade de tomar decisão, a vontade de tomar decisão, o denodo, né? O denodo ético, a nutrição ética, que marca, né, o trabalho das pessoas, professores e professoras, educadores e educadoras, militantes e que escreveram, que se debruçaram. Então, eu noto nas cartas essa característica muito forte quando se trata, sobretudo, da questão da educação. Outra característica que se observa nas cartas e dessa pedagogia que nasce da intrepidez é que se percebe uma força inabalável desses grupos de educadores e educadoras, desses coletivos, diante das situações de risco. Vocês mesmos dão prova disso, estou dando prova agora, dessa força, dessa bravura, dessa coragem, dessa audácia de enfrentar esse tempo de risco, esse tempo de morte, de necropolítica, de necropoder. Né? Outra característica que eu vejo que sai das cartas é uma expressão de destemor, de desembaraço. Você vê gente jovem, está aqui, né, vocês todos aí, mas demonstrando desembaraço, conhecimento, vontade de conhecer, leituras que faz a partir do que, né, do que recebeu, ressignificando com destemor, sem temer, digamos, que seja repreendida porque não usou o conceito certo, ou que seja repreendido porque ideologicamente está contrariando o sistema, mas com expressão de destemor, de desembaraço. É uma pedagogia, essa pedagogia nascente tem as marcas da obstinação. Não se abate diante dos obstáculos que estão postos. Por outro lado, também uma pedagogia carregada de peripécia, de proeza, de energia criativa. Sabe uma palavra que a gente usa muito aqui? É carregada de atrevimento, sabe? Aquela pessoa atrevida. Então, é uma pedagogia atrevida, que não se abate, que não teme, que é desembaraçada, que
não se abala diante das situações do Rio, que sofre, que sente, que chora, que pena, que se amargura, que se angustia, mas não se deixa desistir, né? E que age mesmo assim, não é carrancuda, não é autoritária, é criativa, peripética, cheia de proeza, de atrevimento. É uma pedagogia, como a pedagogia freiriana, mas o que faz avançar é o tempo que nós estamos vivendo, que é uma pedagogia que se desenvolve numa esfera transgressora e, ao mesmo tempo, mobilizadora. Né? Transgressora porque transgride contra o status quo da ciência, o status quo do fazer científico, o status quo do modelo de produção, o status quo das formas de dominação, o status quo, né, da fragilidade do nosso sistema democrático, e tem uma força mobilizadora definida por uma outra, quer dizer, que juntada às outras produz estratégias de resistência. Então, essas características me parecem, e que aparecem no primeiro volume, que se fortalecem no segundo, que a gente, quando olha para o segundo volume, percebe isso. Até basta olhar para os títulos dos territórios que a gente trabalhou no primeiro, e como no segundo isso muda, e no terceiro. Então, eu acho que nós estamos diante de uma nova pedagogia, e vocês têm que escrever isso, né? Que é a pedagogia da intrepidez. Pedagogia da intrepidez. Eu acho que é essa a contribuição da leitura que eu faço das cartas, essa contribuição que eu trago com a inspiração de Freire, é essa contribuição que eu trago para essa noite com vocês. Professor, muito obrigado pelas belas palavras. Estamos com bastante comentários aqui, as pessoas agradecendo a oportunidade de nos ouvir, as pessoas falando sobre a necessidade de inovação, né? A necessidade de ser mais humano dentro da escola, e a necessidade de termos novas pedagogias, mas sempre a partir de Paulo Freire, né? Que ele sempre seja o nosso grande orientador. Sim, claro. A intrepidez é inspirada, na verdade, ela não nega absolutamente, ao contrário, ela se forja e emerge das pedagogias freirianas. O que talvez seja novo nela é que é o tempo nosso, o tempo que nós estamos vivendo, que talvez leve a essas características, leve à presentificação dessas características que eu coloquei como mais forte. Paulo Freire viveu tempos, obviamente, mais turbulentos do que os nossos no exílio, né? Viveu. Mas também viveu o processo de democratização, né? Quer dizer, chegou e tal, mas não viveu essa agonia de morte que nós estamos vivendo. Essa condenação peremptória, sem apelação, né? que nós todos os dias estamos. Então, acho que a intrepidez diz para Paulo: você tem a indignação, você trouxe a indignação, trouxe também a esperança, você trouxe a autonomia, trouxe, etc. Nós estamos trazendo para colaborar com as suas a intrepidez. Sim, professor, sim. E que todas essas pedagogias, né, elas cresçam cada vez mais, e como Paulo Freire aprendeu também com os estudantes, com os adultos que ele alfabetizou, além do Brasil, né, como coloca
a professora Nima, a pedagogia da convivência também há uma necessidade de conviver, e a pandemia mostrou isso para a gente, que a gente precisa estar sempre em comunhão, e que agora teve que ser reformulada essa comunhão se deu pelo ensino não presencial emergencial, mas em breve, se tudo der certo, estaremos novamente em comunhão para tentar nos libertar desses tempos sombrios, né? Sim, nós vivemos com um pé. Boaventura Souza Santos disse que a gente está num cruzamento de sombras. Sim. Com os pés, com um pé. Ora, a gente está com um pé no passado, que a gente já imagina que foi, que já está superado. E está com um pé no futuro, que a gente que imagina que chegou, mas que, no entanto, não está vivendo. E sobrou o que para o presente? Então, nós comprimimos o presente. Sobrou a compressão do presente. Então, ao comprimir o presente, nós somos desperdiçadores de experiências. Ao desperdiçar experiências, nós perdemos a oportunidade de viver. Sim. Então, a gente aprende com o outro, né, professor? Então temos que resgatar, de um lado, a vida que está presa, quer dizer, que está abandonada, está comprimida no presente, sem ter medo do passado, aliás, sem estar amarrado ao passado, e sem ter medo e ansiar por um futuro, né? Que amanhã será sempre hoje. Sim, sim. Sim. Meninas, vocês querem fazer mais alguma colocação? Helena, Pâmela, Giovana? Eu só quero agradecer mais uma vez ao professor por essa pedagogia da intrepidez e por me sentir assim que faz parte dela, né? Que fazemos parte dela. E como os coletivos, né? Eu percebo que esse momento de escuridão que a gente vive, de sombras, de trevas, fez com que a gente se organizasse de alguma forma, né? Foi um momento em que muitos coletivos surgiram. É como se a gente estivesse assim desesperadamente buscando se unir e manter a esperança viva de que isso vai passar. Isso vai passar e de que a gente vai preservar aquilo que a gente tem de melhor, que é aquele ninguém larga a mão de ninguém, sabe? Desde 2018, no finalzinho de 2018, eu tenho essa frase muito forte em mim e ela está muito presente em todas as minhas ações, assim, ninguém larga a mão de ninguém. Então, a gente foi se organizando nos coletivos virtuais, às vezes a gente se encontra, todo mundo de máscara, né? Logo que esse período começou, eu já vivi um coletivo físico, que era um coletivo de mulheres, e a gente estava assim, muito empolgada, construindo demandas das mulheres, né, e lutando por essas questões mais do campo feminista mesmo, e aí veio a pandemia. Aí todo mundo foi para as redes, mas a gente continuou unida, né? E na educação a mesma coisa. A gente veio para as redes sociais. E eu vejo os meus alunos falando assim, professora, a gente não aguenta mais isso daqui. A gente não aguenta mais esse fone de ouvido. A gente não aguenta mais essa tela de computador. A gente quer olho no olho, né? Então, uma coisa que eu fico bastante feliz de perceber é que, assim, esse ensino híbrido que estão dizendo que veio para ficar, essa educação à distância que estão dizendo que veio para ficar, não é bem assim, né? As pessoas elas querem o contato, elas precisam. Eu preciso do olho no olho, eu preciso sentir a energia das pessoas, né? E os alunos brigam por isso. E essa pedagogia da intrepidez faz com que isso fique mais forte ainda, né? Então, acho que é um momento muito, muito interessante, né? É um momento revolucionário, eu diria. Um momento revolucionário. E essas são as
repercussões mais duradouras, né, professor? Aquelas que vão acontecendo sem muito alarde, elas vêm e ficam, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de crise paradigmática. Se a gente olhou um pouco para Thomas Kuhn, estou exagerando um pouco, mas a estrutura das revoluções científicas, mas esse momento me parece aquele momento da crise paradigmática, aquele momento em que as coisas estão meio que desorganizando-se e estão forçando o enfrentamento do status quo, e está se desenhando insurgentemente uma reação. E acho que a pedagogia da intrepidez pode não ser a nova síntese, mas é com certeza a contradição, aquela que vai fazer dar a virada. Pode não ser a nova síntese. Acho que tem muita coisa para rolar, mas ela está contribuindo muito fortemente para aprofundar a contradição, para aprofundar a crise. Eu acho. Enfim. Sim, professor. Infelizmente está acontecendo isso mesmo. Mas a gente ousa esperançar, né? No bom freiriano, a gente ousa. Embora estamos nesses tempos trevosos e sombrios, o esperançar faz parte do nosso projeto formador, enquanto professores, consciente da missão que a gente tem, que é uma missão. Com certeza. Meninas, querem comentar mais alguma coisa? Pâmela, Giovana? Eu acho que eu quero só agradecer ao professor Sidoval pela oportunidade de, enquanto estudante de pedagogia, poder escrever, né, junto com as meninas, que para mim tem sido um aprendizado incrível. Elas são fantásticas, Helena, Ana Paula, Pâmela, e cada dia a gente vem aprendendo mais, são trocas de informações mesmo. Aqui ninguém, não é aquela coisa hierarquizada, as meninas, elas, é o que a Helena disse, né, ninguém solta a mão de ninguém, e foi muito importante para mim, né, poder fazer, poder participar da escrita da obra, né. É claro que eu espero que venham outras e que surjam outras oportunidades. E, professor, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco. E é isso. Eu desejo saúde a todos e todas. E eu passo a palavra. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Pâmela? Bom, eu quero só reforçar, né, os agradecimentos diante de tantas palavras aí bonitas que foram ditas e complementar que foi um momento muito edificante, né, tanto a construção da carta quanto esse momento presente. Então, eu quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade e ao professor por compartilhar toda a sua experiência, toda a sua visão. E que todos tenham saúde e vacina também. Importante. Obrigada. Quero agradecer a todas e a todos também. E agora, antes da gente encerrar a live, vamos sortear o livro. O nosso está em mãos, mas vamos sortear um para quem está nos acompanhando. Giovana. Vamos aguardar para ver quem vai receber o primeiro volume. Gostaríamos de sortear todos os volumes, mas hoje, nesse dia, vamos sortear só o primeiro. Ana, já estou com o resultado aqui, posso falar? Pode, por favor. Christian Fregolente, de Barra Bonita. Ele foi o nosso ganhador. Parabéns, Christian. Vamos entrar em contato com você. Sim, e lembrando que o vídeo, né, nós fizemos vídeo, gravamos a tela,
para comprovar que houve o sorteio e ele ficará disponível nas nossas redes sociais, nos stories. Ótimo, ótimo. Então, eu só quero... Professor, quer falar alguma coisa? Só dizer que foi uma alegria e uma emoção muito grande, um sentimento de afeto, né, bastante profundo por vocês, por esse momento, por ter proporcionado esse momento, e que tem uma coisa das cartas que eu não falei, que eu esqueci de falar, é que as cartas, elas são transgressoras. Por que as cartas são transgressoras? As cartas, elas não são um artigo científico, as cartas não são um capítulo de livro, embora esteja num livro, não são necessariamente um capítulo de livro. As cartas não são um relatório técnico, né, que vai para o lápis de muitos de nós, mas como cartas. E vão transgredir, elas transgridem a lógica da ciência e a lógica do produtivismo em ciência. E as cartas, mas o produtivismo em ciência é excludente. Tem estratificação para classificar livro, para classificar periódico. As cartas não classificam, não se classificam. As cartas estão impregnadas de uma coisa que não tem, que são, como diz, incomensuráveis, que é a amorosidade. Como é que se mede a amorosidade? Como é que se mensura afeto? Como é que se mensura bem-querer? Como é que se mensura saudade? Todas essas coisas você só sente. E só as cartas possibilitam isso. E elas também transgridem, e no nosso caso, o projeto eu considero transgressor, porque, por exemplo, qual é a editora que está preocupada em publicar cartas, a não ser as cartas, né, dos clássicos aí, que escreveu para fulano, para Beltrano, para não sei quem. E a voz que ela dá para os professores que estão na base, Foram mais de 300 professores escrevendo, como eu disse, do sul ao norte, todas as regiões. Enfim, as cartas são includentes e elas falam, sobretudo, de nós, de nozes. Elas falam de educação, não, ela fala de educações. Né? Elas não falam da obra de Freire. Por incrível que pareça. Aí você, nós falamos, não, nós falamos do homem Freire. Nós estamos trazendo o homem Freire. Que essa é uma dimensão importante, é o humano. Então, eu estou encantado com elas. Não farei outro projeto desse. Dei a minha contribuição, agora é com vocês. Então, fiquem bem, saúde e paz, muita paz. Continuamos por aqui, eu espero vocês lá no dia 30, no mesmo canal que vocês estiveram, às 18 horas, Para o lançamento do terceiro. Quem vai estar com a gente é o professor Carlos Rodrigues Brandão, ele é quem vai fazer a abertura e a apresentação das cartas. O professor Brandão trabalhou com Paulo Freire, né? Trabalhou muito. Diretamente. Conheci ele na Unicamp. Professor, eu vou fazer os encerramentos e agradecimento. Tudo bem? Meninas, tudo bem? Então, eu quero agradecer minhas colegas do Educatio, a Thelma, que não pôde estar aqui, a Pamela, a Helena, a Giovana, todas que já participaram conosco em outros momentos, a Márcia, a Cláudia da Áustria, a Daiane, todos, eu não vou mencionar, vou me reter a não mencionar
todas, né? Porque senão posso, às vezes, causar o esquecimento, eu posso causar assim um certo desconforto, porque a memória já não está mais aquela coisa. Mas eu quero agradecer todas as meninas do Educatio que já participaram com a gente e que não puderam estar na sala, né, nesse ciclo de cultura de hoje. E agradeço mais uma vez ao professor Sindoval pela sua participação nesse ciclo de cultura, nessa noite que trocamos experiências e falamos de educação, falamos do professor Paulo Freire, falamos do ser humano Paulo Freire. E agradeço também a todas as pessoas que nos acompanharam até agora. E que ousam, essas pessoas que estão agora nos assistindo, também elas ousam esperançar em tempos sombrios. E como diz o padre Júlio Lancelotti, força e coragem da nossa. Saúde e paz. Isso é saúde. Esse é o gesto de saúde e paz, tá? Por favor. Sim, professor, gratidão por esse momento. Meninas, gratidão por tudo. Saúde e paz. Saúde, paz para nós e vacina, professor. Muita.